Meus irmãos, paz do Senhor a todos, muito boa noite. É com grande alegria e prazer que começamos mais um programa, A Bíblia e a Família, o programa da Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba. Muito obrigado por sua companhia, por estar conectado conosco nessa noite. Já aproveita, compartilha nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, coloca o link lá no Instagram para que mais pessoas também possam assistir. Fique conosco que o programa de hoje vai ser abençoado. Comigo está, mais uma vez, meu esposo, irmão Josimar, ao qual convido. Boa noite, a paz do Senhor, querido, e aproveito para convidá-lo para já fazer a oração inicial. A paz do Senhor a todos, uma boa noite, a paz do Senhor, é um prazer estarmos juntos, compartilhando a palavra do Senhor Deus neste programa tão abençoado e abençoador. Então, vamos orar ao nosso Deus e dar início à nossa programação. Oremos, nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pedindo ao Senhor que nesta noite o Senhor possa ir de encontro a esta casa, a este lar, que a Tua potente mão permaneça sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos ensine a Tua palavra, permaneça conosco, assim nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Estamos no ar, programa A Bíblia e a Família. E para esta noite nós temos um assunto que é de suma importância. Nós vamos pegar exemplos no Antigo Testamento, basicamente das famílias patriarcais. Vamos pegar exemplos de situações que aconteceram naquela família e tirar exemplos para nós, tirar lições para nos proteger, para nos dar uma vida melhor, uma vida mais segura na presença de Deus. Então o programa desta noite promete muito, tá bom? Mas antes de nós começarmos, nós vamos ouvir um louvor. Assim como nós sempre fazemos de início, nós louvamos a Deus, tá bom? Então permaneça conosco, nós vamos para este louvor e retornaremos com a exposição da palavra do Senhor Jesus. Vamos a este louvor. Teu
semeará a tua palavra para mostrar como eu te amo, Jesus. E agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará a tua palavra para mostrar como eu te amo, Jesus. Meus irmãos, estamos de volta depois desse belo louvor e estaremos fazendo a exposição da palavra de Deus no tema Abraão e Sara, lições para o casamento. Havia dito que nós estaremos trabalhando na conjuntura família patriarcal. A família patriarcal formada pela família, Abraão, Isaque e Jacó. Esta é a era, patriarcal. Nós entendemos na linguagem bíblica, na linguagem religiosa, que o nome patriarca é dado a esses três homens, ou os três pais da nação de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. Chama-se de era patriarcal do exato momento do nascimento de Abraão, do período do nascimento de Abraão, e termina com a morte de Jacó lá no Egito. A história que tem aí mais ou menos uns 300 anos. E o livro de Gênesis, que abrange toda a história da família patriarcal, do capítulo 12 ao capítulo 50. Você pode olhar aí na sua Bíblia, o livro de Gênesis comporta essa história de mais ou menos aí 300 anos. A data não se consegue dar uma data precisa disso, mas basicamente foi entre 1900 a 1600 anos antes de Cristo, tá bom? Então nós vamos focar nessa família. Lógico que pelo tempo nós não vamos conseguir falar de todas as famílias patriarcais, mas nós vamos nos apossar um pouco de algumas lições tiradas da família de Abraão e Sara. Tá bom? Então fique conosco, vai ser bênção para a nossa vida. Abraão e Sara, lições para o casamento. Nós temos várias anotações aqui, nós estamos com o notebook aqui, muitas informações para passar para vocês. Então fique conectado conosco e também já, de antemão, já quero mandar um abraço para o nosso muito digno pastor Djalma Silva, a irmã Givanete, a sua esposa, um abraço, que Deus em Cristo vos abençoe. Tá bom? Então vamos conosco para a palavra de Deus, falando a respeito de Abraão e Sara, a família patriarcal, e tirar algumas lições para o casamento, para a família. Interessante é que quando a gente estuda a história de Abraão e Sara, dos patriarcas composto em Gênesis, a gente percebe que não existe nenhum outro lugar na Bíblia tantas informações de problemas familiares como na história dos patriarcas, começando por Abraão e terminando em Jacó. E a gente vê numerosos problemas, grandes problemas, a Bíblia relata, e a gente conversando sobre isso, a gente vê que a Bíblia, tudo que está escrito nela é para o nosso ensino, Perfeito. Então, é sábio a gente ver o erro do outro, tomar, por exemplo, para que não possamos cometer os mesmos erros, Então, a gente percebe, está recheado aí em Gênesis, é o livro que tem mais problemas, eu acho, da Bíblia, problemas familiares, E entre eles a gente pode destacar alguns, conflito entre marido e esposa. E falando dessa família patriarcal, ok? Isso. Nós estamos falando dessa família patriarcal.
Então vem aí os conflitos, né? Marido e mulher, esposa e serva, né? Problemas de esterilidade, problemas de sogra e nora, estupro. Então a gente percebe assim, várias situações difíceis, problemas que provocaram conflitos na família patriarcal, começando por Abraão e terminando por Jacó. Nosso foco hoje é Abraão e Sara. Mas existem vários, você que pode também aproveitar, já que a gente entrou nesse assunto, a gente já desafia também você aí a estudar o livro de Gênesis. Inclusive na nossa classe de escola bíblica foi pedido para que a gente lesse, né, o livro de Gênesis, e quando a gente foi preparar o estudo já foi bem familiar os assuntos que a gente aborda. Então estuda o livro de Gênesis, anota lá, tira as lições. A gente vai falar algumas muito pouco, né? Pouca informação, porque o nosso tempo aqui é curto, mas você já pode ampliar o seu conhecimento estudando a palavra de Deus, tirando essas lições, sim, aprendendo, que a Bíblia não diz, né? Que tudo é para o nosso ensino, aprendendo para que não se cometa o mesmo erro na sua família. E daí a gente vai crescendo com a palavra de Deus, exatamente o que a gente sempre tem falado aqui. A gente estuda a palavra de Deus, traz esclarecimentos bíblicos, como hoje vamos ter esses exemplos, essas lições, que a gente vai aprender com esse casal, para que a gente não cometa o mesmo erro e a nossa família continue seguindo, sendo edificada pela palavra de Deus. Então, fica bem claro, fazendo essa análise do livro de Gênesis, muitos problemas se veem nesta família patriarcal. Tanto na família de Abraão, quanto na família de Isaac, quanto na família de Jacó, né? Nestas gerações, muitos problemas. Marido e mulher, sogro e genro. E esses problemas, eles vieram, basicamente, foram provocados por algumas coisas. Por exemplo, a poligamia provocou situações ruins, e nós vamos ver isso na família de Abraão, com a sua esposa Sara. A inveja, a vingança, e quando eu falo de vingança, por que não lembrar e dar como exemplo a família de Jacó, quando a sua filha Diná foi estuprada por Siquém. Olha só, o estupro, um problema, né? Foi estuprada, os seus irmãos fizeram uma arruaça na família de Siquém, na cidade, mataram todos os homens. Foi algo terrível, terrível. Então, muitos problemas na família têm essas raízes, escândalos sexuais graves. Por que não falar do primogênito de Jacó, que deitou-se com uma das mulheres de seu pai Jacó? Então, são vários problemas que provocam aí situações desagradáveis, terríveis na família e no casamento, tá bom? Então, hoje promete muito. Falando a respeito do livro de Gênesis, a gente vai não tentar fugir do livro de Gênesis, a gente vai fazer uma exposição bem tranquila e bem fácil de entender do livro de Gênesis, focando a família de Abraão e Sara, né? O casal, tá bom? Muitas são as anotações e eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor. Abraão e Sara e algumas lições para o casamento. Aproveita o programa de hoje, você vai servir como um laboratório para a gente, né? Aqueles laboratórios de pesquisa e que se pesquisa para tirar um benefício, né? Então hoje, esse laboratório aqui, essa análise que vai ser feita aqui exatamente para que a gente tire algo de muito bom, de muito precioso para a coisa mais importante, a conservação da nossa família. Então, o laboratório está aberto. Vamos analisar a família de Abraão e Sara. Lógico que o tempo não dá, a gente vai fazer aqui um resumo, né? Tá bom? E eu pretendo, junto com a minha esposa, tratar pelo menos 2 problemas que aconteceram nesta família, e a gente quer, através da exposição desses problemas, fechar a porta da nossa casa, fechar a porta da nossa família, para que nós também não possamos ser afligidos por tais problemas. Nós vamos aprender nesta noite. Então vamos lá. Abraão, como nós sabemos, ele é o famoso ancestral dos judeus, dos cristãos e também dos muçulmanos. O pai da fé é conhecido por nós, o pai da fé. E por Abraão ser o pai da fé, 3 religiões monoteístas
surgiram na terra. São elas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Abraão, o pai da fé, ele era um homem muito, mas muito bem casado. Ele era casado com Sarai, que teve o seu nome mudado para Sara, muito bem casado, mas não ficou livre de problemas conjugais. Todo casamento, sem exceção, vai enfrentar problemas conjugais. Isso é fato. Então a grande questão não é ficar livre dos problemas. A grande questão é saber como resolvê-los. Lógico, impedir, sim, existem problemas que têm que ser impedidos, mas alguns problemas não serão impedidos, mas com a graça e a bondade de Deus, nós teremos condições de resolver esses problemas. Então a nossa proposta é essa: trazer a luz ao nosso entendimento para impedir alguns problemas, e os problemas que ocorrem, nós com muita sabedoria podemos de fato resolver. Não é assim que funciona? Seria a prevenção e o remédio. Exatamente, a prevenção. A prevenção para prevenir mesmo os problemas, e o remédio para depois que a doença já se instalou, o remédio, né? Tanto prevenção quanto remédio estão recheados aí na palavra de Deus. A gente sempre lembra isso, né? Sim, é importante a gente lembrar demais. Que tudo o que a gente fala e o que a gente tenta fazer é extraído da palavra de Deus. E conduzir nossa família através da palavra de Deus é maravilhoso. Em situações simples, a gente vê situações simples provocadas por problemas que eram simples se tornaram grandes, né? Então, é bom a gente aproveitar bem esse laboratório. Ok, então o pai da fé das 3 religiões monoteístas do planeta, ele é muito bem casado, mas porém, como qualquer outro, enfrentou problemas conjugais. Nós queremos destacar dois. O primeiro que a gente quer destacar, muita gente vai olhar assim, mas isso não é problema. Isso não é problema. Mas a gente vai tentar explicar isso melhor fazendo uso da palavra de Deus. Não é verdade? É verdade. É para mim dizer o primeiro problema, então? Comece. É interessante porque parece até brincadeira. A gente ri assim porque parece brincadeira quando a gente estava preparando, né? E foi falado que seria esses os 2 problemas. Esse parece brincadeira, mas ele é de fato, quando a gente estuda bem e percebe que é um grande problema, é o problema da beleza. Olha que coisa interessante. A beleza. Aí você pode estar me perguntando assim, uai, Josimar e Tati, ser bonita é um problema? Depende. Vamos melhorar, né? Beleza não é o problema. Pode se tornar um Pode se tornar um problema. Pode se tornar um problema. Exatamente. E toda mulher gosta de ouvir o que do marido? Meu amor, como você é linda. Toda Diga mulher aí, gosta. esposa, que você está me ouvindo agora, se não é legal ouvir, hein? O esposo também né? gosta, o esposo também gosta. Então, elogio seu esposo. O esposo também gosta. Nossa, você está lindo, você é lindo. Também gosta, também gosta. O sábio Salomão, na sua juventude, escrevendo o livro de Cantares, no seu amor pela Sulamita, ele vai dizer, né? Lá no capítulo 4, versículo 1, você é linda, minha querida. Olha só, né? Você é linda. Ele falando a respeito da beleza daquela mulher a qual ele estava apaixonado. Abraão também fez esta declaração. Perceba conosco, por favor, Gênesis capítulo 12, o versículo 11. Pode ler, por gentileza. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, Abraão, dizendo para ela, olha, ora, eu estou lendo na versão NA, ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Então, Abraão, ele disse para sua esposa, né? A minha versão, essa versão NA diz muito bonita. Muito bonita. E eu gostaria já de chamar a atenção para nós lermos a Bíblia. Nós vamos fazer a leitura agora focalizando esse que pode gerar um problema, a beleza. Algo que é tão buscado nos nossos dias atuais. E nós achamos por bem tocar nesse assunto, porque é um assunto atual e nós vamos usar por base a história, a vida de Abraão e Sara, que teve duas situações constrangedoras por causa
da beleza de Sara, e a gente quer explicar isso melhor. Então, Gênesis capítulo 12, nós vamos fazer a leitura. Versículo 10 ao versículo 20, vamos fazer a leitura. Você faz ou eu faço? Faço. Faça uma leitura rápida para nós entendermos o que a Bíblia quer nos falar nesta noite. Então vamos lá, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 10. Essa é a primeira situação, né? A primeira situação constrangedora que a gente quer colocar em pauta neste momento. Havia fome naquela terra, assim Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. O versículo 11 que a gente já leu, vamos repetir. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. 12. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Então perceba, esse foi o primeiro momento constrangedor que Abraão enfrentou por causa da beleza de Sara. O segundo momento, depois a gente faz um apanhado geral, capítulo 20. Então, esse primeiro momento foi diante de Faraó no Egito. Capítulo 20 agora, o versículo 1 é uma leitura extensa até o versículo 18. Talvez a gente não leia tudo, mas vamos ler. Acredito que dá para ler. Abraão partiu dali e foi para a terra de Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi o que fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você? Para que você trouxe tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. Abimeleque perguntou a Abraão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará. Em todo lugar por onde formos, você dirá que sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhes devolveu Sara, sua mulher,
Abimeleque disse: a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara ele disse: dei 1000 moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Meu irmão, perceba, foi uma leitura extensa, de fato, mas é muito bom fazer a leitura da palavra de Deus, e até mesmo da forma que foi lido, né, se dá para ter uma noção de fato o que aconteceu. Então perceba que nessas duas situações algo constrangedor aconteceu. Nós temos aqui, e eu quero chamar a atenção para esse detalhe, a beleza de Sara chamava a atenção de todo mundo, todo mundo. No Egito chamou a atenção de Faraó, na terra de Gerar chamou a atenção de Abimeleque. E a mulher de Abraão, Sara, bela, ela só não foi molestada sexualmente por esses dois reis porque Deus protegeu o casal, porque Deus interviu, porque Deus agiu em favor de Abraão e de Sara. Então perceba que Sara, na sua beleza, chamando a atenção de todo mundo, e Abraão, ciente disso, ele se desprovê da confiança em Deus e arquiteta um plano de engano. Fica muito claro que o texto vai dizer que houve um planejamento. Ele disse para Sara: olha, onde nós formos, você vai dizer que é meu irmão, que eu sou seu irmão. Olha só, Abraão temia pela sua morte. Exato. Ela é bonita, os homens vão me matar Para ficar com ela, né? para ficar com Sara. Então a beleza de Sara neste conceito bíblico, neste contexto bíblico, trouxe problemas, trouxe situações constrangedoras para Abraão e até mesmo para Sara. E uma coisa interessante, né? No agir de Deus, Deus puniu Faraó, Deus puniu Abimeleque, enquanto eles não devolveram Sara, né? Porque basicamente Sara foi sequestrada, né? Foi tirada, foi tomada como posse, né? Não houve ali, ela não foi molestada sexualmente porque Deus agiu. Senão, haveria um problema seríssimo ali. Irmão Josimar, irmã Tatiane, falando a respeito de beleza, então, a mulher bela é um problema? Não. Não, não é um problema. Não é um problema. A beleza em si, ela não é um problema. Até porque nós todos somos imagens e semelhança de Deus, então não existem feios e bonitos. Todos temos nosso valor, a nossa beleza. Diz que a beleza depende dos olhos de quem vê, né? Sim. Então, é claro que existem... o problema da beleza hoje, a gente trouxe esse assunto, chamou atenção para este problema, escolhemos dentre todos aqueles que a gente falou no começo, escolhemos esse, exatamente porque a gente quer falar sobre o problema atual que acontece nas famílias hoje, que é a questão desnecessária, a busca exagerada pela beleza. Muitas das vezes nós vemos casos de separações de casal porque passou o tempo, né? Todo jovem envelhece, mas minha esposa não é mais tão bonita, meu marido não é mais bonito, então eu vou arrumar uma outra pessoa, a gente vê divórcio. Então, assim, se você parar para analisar junto com a gente, o problema da beleza, da superficialidade, hoje, tem provocado graves problemas na família, né? Então, por que não dizer de até procedimentos cirúrgicos desnecessários? Desnecessários. E a gente não está dizendo aqui de processos estéticos que são por um motivo de saúde. Eu tenho o exemplo da minha casa, meu esposo sofreu um acidente 15 anos atrás e ele fez uma cirurgia plástica para corrigir o problema que houve na perna. Então, é uma cirurgia plástica corretiva devido a um acidente. Então, existem procedimentos cirúrgicos que são necessários. Às vezes, a esposa, né, precisa fazer uma cirurgia de mama, exatamente porque tem problema de coluna, e a gente vai vendo situações que são necessárias. Mas o que a gente quer chamar a atenção aqui são para problemas desnecessários causados pela superficialidade do ser humano hoje em dia, focado demais no seu exterior. Então, a gente falou até de extremos, né? Sim. E a gente pesquisa, dá uma rápida olhada
sobre pesquisa, a gente vê a quantidade de pessoas que se arrependem depois que fazem procedimentos estéticos. Sim. Eu vi que nos últimos anos subiu mais de 140% a procura de cirurgias. Então, entenda que a gente não está sendo contra o procedimento cirúrgico, não é isso, nem é nosso foco. O que a gente está dizendo é que o problema da beleza exagerada, dos procedimentos desnecessários, pode trazer sérios riscos à sua saúde e ao seu convívio familiar. Até mesmo hoje, na nossa atualidade, a busca pela beleza está aí no topo. Exatamente. Está no topo. As empresas né, que vendem produtos de beleza são as que mais crescem no mercado. Falando de homens e mulheres. Sim, homens e mulheres. A tendência hoje é a beleza, a tendência hoje é o corpo. Eu não vou nem... Perfeito, né? O corpo perfeito. Isso, o corpo perfeito. E o que seria esse corpo perfeito? Esse corpo perfeito que eles estão buscando é isso que a mídia apresenta, isso que o mundo hoje apresenta, né? A mulher avolumada de seios, né? de glúteos, de pernas. Essa é a mulher perfeita. Aí, mulheres de família que talvez não foram agraciadas por Deus com este corpo, buscam isso. Aí entram em academias, fazem processo cirúrgico, e nós não estamos dizendo que isso é o erro, mas a intenção, o intento de fazer isso, que pode gerar um problema seríssimo na família, problemas financeiros. Quantas pessoas? E até frustrações, né? Problemas de depressão, frustrações, porque você está olhando ali nas redes sociais pessoas que não são reais, né? Aquelas modelos, atrizes, enfim. Então, aquilo vai trazendo na mulher e também no homem, às vezes, frustrações. Aí vem os problemas de ansiedade, de depressão, como o Josimar já começou a relatar. Problemas financeiros, porque você vai em busca de tanta coisa, né? E os problemas conjugais, às vezes o esposo, a esposa não concorda com aquele comportamento. Você precisa fazer atividade física, precisa ir para uma academia, para a sua saúde. Sim, é necessário. A gente precisa também lembrar que precisamos cuidar do nosso corpo. Nosso corpo, a Bíblia fala que é templo e morada. Né? Então, meu corpo, se em mim habita o Espírito Santo, eu tenho que cuidar muito bem dele, na minha alimentação, nas minhas vestimentas, eu tenho que glorificar o Senhor. Então, o foco principal da nossa beleza é ela glorificar o Senhor. Então, como o pensamento que fica, a pergunta que fica, né, para mim, para nós e para você que está nos assistindo é: você, com essas atitudes, pensando na beleza, tem glorificado ao Senhor? Qual é o intento da beleza da sua vida? Qual é o intento da sua procura? Qual é o intento? É isso que tem que estar em jogo. É para a glória de Deus ou é por uma razão que hoje a onda é essa? Exato, ir para um caminho de copiar, né? Exato. E a gente pode observar que na Bíblia, o contexto que a gente está usando, que é de Sara, o que a gente entende pelo tempo antigo, ela era bonita naturalmente. A beleza dela era natural. Mas isso lhe causou problemas em casa, o seu esposo. Situações constrangedoras ali. Situações constrangedoras. Então, o que a gente quer aplicar é isso. Situações constrangedoras podem acontecer no casamento, no relacionamento, por causa da busca exagerada. Lembre-se, né? Nós temos nossa beleza, sim. Todos nós somos belos perante o nosso Deus. E o que a gente tem que fazer é cuidar desse templo, dessa morada onde habita o Espírito Santo, da melhor forma possível, daquilo que nos cabe. Mas ter muito cuidado com isso, porque isso vai trazer uma superficialidade. Não adianta o corpo ser belo, o rosto ser belo, os cabelos muito belo, se dentro de mim Cristo não habita, a palavra de Deus não está interiormente ali implantada, eu não vivo a minha vida para glorificar o nome do Senhor. Então não adianta. A gente precisa ter o equilíbrio, entender meu corpo, né? Eu tenho que me cuidar, mas se isso faz parte de todo o processo da minha vida. Esta palavra equilíbrio é a solução, tá? Temperança, equilíbrio, moderação, isso tem que fazer parte da nossa vida. Nós temos que entender pela palavra de Deus, e a irmã Tatiane falou muito bem, e eu gostaria de ler um texto para confirmar isso. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, e o versículo de número 2, e o versículo 3, e o versículo 4 diz assim: considerando a vossa vida casta em temor, o enfeito delas, falando
da mulher cristã, o enfeite delas, não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então perceba que Na minha Deus... versão fala, observar o comportamento honesto e honesto de vocês. Ok. Tá vendo? Comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que vocês têm. Então, essa é a busca. A mídia, os dias atuais, fazendo esta propaganda, uma propaganda enganosa, é uma propaganda enganosa, e muita gente está indo a passos largos neste caminho, em busca desta tão sonhada beleza, e não é algo para procurar ter saúde, não. Ela está sendo instigada por esta mídia de hoje, pelo Instagram, né, pelas mulheres belas do mundo, e elas querem ser igual. O intento delas não é legítimo, Então, nós queremos chamar a atenção para esse detalhe aqui. A beleza pode se tornar um problema. Quantos casamentos destruídos por causa dessa busca, talvez a esposa buscando uma beleza além do normal, formazeando o seu corpo e chamando a atenção. O mundo está aí como predadores. Homens estão aí como predadores, não respeitando mulher casada, não respeitando de maneira alguma a mulher. Então, a mulher, quando entra nesse estado, nessa busca da beleza, às vezes se transforma em objeto de consumo. E esse não é o objetivo. Perdendo o seu real valor, real sentido. Né? Exatamente, a mulher perdendo o seu valor e virando um objeto de consumo. Então, os predadores estão aí buscando não uma mulher bonita, uma mulher para uma família, uma mulher para se montar uma família. Não, eles estão à procura de objetos de consumo. Eu brinco, às vezes, que eu falo que é um enfeite, né? Tem muitos homens que eles procuram mulheres para ser um enfeite dele. Então, exato. Como um troféu. Como um troféu, exatamente isso. E esquece da essência. Então, a gente vai sempre estar relembrando aqui do equilíbrio. A gente precisa equilibrar. Mulheres, né? Vou me dirigir às mulheres. Se cuidem mesmo, cuidem da sua aparência, cuidem dos seus cabelos, né? Uma mulher bem vestida, uma mulher limpinha. De igual modo os homens têm que se cuidar sim. Tem que andar arrumadinho, tomar do banho, né? É importante isso. Cuidar, né? da saúde. Cuidar da saúde. Eu preciso fazer exercício físico, eu quero ir para academia, eu vou fazer caminhada. Desde que tudo isso, o foco principal seja glorificação do nome do Senhor. Perfeito. O que a gente está focando, e às vezes se torna até repetitiva essa palavra, é isso. A beleza, a procura da beleza desnecessária. A gente às vezes fala muito da mulher, né? Porque o foco acaba sendo nós, né, meninas? É normal, né? Mas hoje em dia os homens também estão bem vaidosos, né? Sim. Então aquela busca exagerada, porque tem que ter os braços fortão. Não é isso. Os meninos têm que também ter a sua vida, o seu corpo físico, a sua beleza, para a glória do Senhor. Se cuidar assim, cortar os cabelos, né? Fazer a barba, andar bem arrumadinho, mas tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Então, nada de exageros, né? Vamos tentar se prevenir aí. Aquela frase, né? Tudo que é bonito é para se mostrar, não é? Isso é coisa que então, a beleza do mundo está nesse caminho. Tudo que é bonito é para se mostrar. Então, essas mulheres formosas de corpo que estão aí, que são o foco de muitas mulheres para ser igual, e a procura desses homens aí que estão à procura de objeto de consumo, a tendência é o quê? É não usar um traje honesto. Modesto, né? Modesto. Não. É um traje mais vulgar. Exatamente. E o que me chama a atenção é que isso vai entrando em todos os lugares. Nas famílias tradicionais, isso vai entrando. Nas famílias cristãs. Sim. Está entrando o traje
Porque para mostrar o corpo, para mostrar a curva, né? Para mostrar o detalhe, e isso se torna maligno, provoca sensações que não convém para o homem de Deus, para a mulher de Deus. Isso vale a cobiça. Isso vale a gente também ressaltar para você também que é jovem, está nos assistindo, você menino, você menina. Sim. Vai escolher alguém para o seu futuro, não fique focado só no exterior, porque a beleza ela vai passar, a juventude ela vai embora. Então, eu estava olhando uma foto minha de Josimar quando a gente casou, 15 anos atrás, quase 15 anos atrás, estávamos bem mais novinhos, agora já estamos na casa dos 30 e poucos, a coisa já vai mudando, daqui mais 20, 30 anos já vamos estar com a aparência de pessoas mais idosas, então a beleza, essa formosura, ainda mais essa busca exagerada, quando a jovem, a mulher, o homem busca nessa academia, os músculos são jovens, ficam fortes, isso tudo vai passar. Então você que é jovem, que está nos assistindo, não foque só nisso, foque na essência, no caráter, na personalidade, alguém que venha de Cristo, alguém que seja um amante da palavra do Senhor. Exato. Se você tiver um esposo... Gaste mais tempo com a palavra de Deus e seja formoso no interior. No seu interior. Naturalmente, o seu exterior vai... Exato, vai acompanhar. Essa beleza interior, ela vai refletir no exterior. Sabe aquela pessoa que você olha assim, rapaz, fulano não tem nenhum padrão do mundo, mas é tão bonito. Aí quando eu vejo pessoas assim, de vez em quando eu falo assim, fulano é uma pessoa tão maravilhosa que chega a ser bonito, né? Então, assim, essa beleza que a gente está querendo focar aqui hoje, aquela beleza que vem de dentro, aquela pessoa que ama Cristo, que tem um relacionamento íntimo com Cristo, que é focado na palavra de Deus, que tem uma essência, sabe? Então, você que é jovem, que nos assiste, pensa nisso. Então, esta beleza, para a gente concluir esse primeiro problema, esta beleza que o mundo está aí divulgando e que muitas pessoas estão indo a galope nesse caminho atrás dessa beleza, e você viu que pode trazer situações constrangedoras, podem trazer prejuízos na família, prejuízos financeiros, prejuízos no casamento, podem trazer prejuízos. Então, se você está trilhando esse caminho, se a intenção é essa, pare, pense, retroceda. Eu estou buscando uma beleza não por saúde, não, o que eu estou fazendo não é por saúde, é por essa vaidade, porque eu quero seguir esse padrão. Repense nisso. Você que é serva de Deus, você que é servo de Deus, repense nisso. É melhor se dedicar na palavra de Deus, é melhor se tornar belo no interior, tá bom? Que Deus nos ajude a ter essa visão, porque tudo que nós fazermos, nós temos que fazer para a glória de Deus, não é para trazer problema nenhum, tá bom? Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a entender mais sobre isso. Nós queremos ouvir mais um louvor e nós depois retornaremos com o segundo problema que nós encontramos e tiramos lição da família de Abraão e Sara. O primeiro problema foi esse: a beleza trouxe situações constrangedoras e Deus nos livre disso. Então vamos para esse louvor e retornaremos em nome de Jesus. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero prostrado, te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito
habitas, Santo Espírito Consolador. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Estamos de volta com o programa Bíblia Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba. O assunto de hoje, tá rendendo, né? Abraão e Sara, lições para o casamento. Nós vimos na primeira parte já, a gente se estendeu bastante aqui, falando sobre que a beleza de Sara trouxe constrangimentos. E a gente trouxe isso para a nossa realidade, para tirarmos lições, nos prevenirmos e tomarmos o remédio, que é a palavra de Deus, né, gente? Sempre é a palavra de Deus, né? E agora, Josmar mandou dizer da beleza e vou pedir para ele falar. O segundo problema que a gente encontrou aí, dentro das lições que a gente está aqui para aprender do casamento de Abraão e Sara. Nós vemos o primeiro problema e chamamos a atenção para os nossos dias atuais a respeito dessa beleza aí exagerada, essa busca por essa beleza que pode trazer problemas seríssimos para o casamento. E um outro problema, e talvez o problema mais complexo e mais desgastante e mais prolongado na família de Abraão, foi provocado por uma precipitação. E no caso aqui, uma precipitação de Sara. Então, a precipitação foi um problema gravíssimo e sério na vida desta família. O contexto da história bíblica vai nos dizer, 10 anos depois, né, de Abraão e Sara terem saído da sua terra, saído da sua parentela, já estão na terra de Canaã, e havia uma promessa de Deus de que Sara seria mãe, que Abraão seria pai. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 13 e o versículo de número 16, Deus disse, eu farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Foi uma promessa. Capítulo 15, o versículo de número 5, então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar. E disse, assim será a sua semente. Então, a primeira promessa de que a descendência de Abraão seria como o pó da terra. A mesma promessa, Deus falando também que seria como as estrelas do céu. Olha só que coisa maravilhosa. Mas 10 anos se passaram ali e Sara não teve a graça. Cansou de esperar, será? De ser mãe, cansou de esperar, ela já está ficando velha, idosa, e agora uma avalanche de sentimentos dentro do coração de Sara e que desembarcou nesta precipitação. Capítulo 16 do livro de Gênesis, nós iremos fazer a leitura desse texto aqui, versículo 1 ao versículo 4. Olha o que diz a Bíblia. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. Está muito claro aqui. Não lhe gerava filhos. E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Quem sabe essa serva egípcia, ela a possuiu, né? Esta serva quando esteve no Egito, né? Quem sabe? Pode ser. Versículo 2. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, ou deita-se, né, com a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Abrão, a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã.
os 10 anos que eu havia já comentado. Então, 10 anos se passaram, uma avalanche de sentimentos agora em cima de Sara. Deus prometeu que teria um filho, eu já estou ficando velha, não vou ter condições de engravidar, sou estéril, o que fazer? E ela tem essa ideia, eu não vou chamar de brilhante ideia, porque trouxe problemas seríssimos. E nós estamos dizendo que esta tomada de decisão foi uma precipitação de Sara. Tome a minha serva, deita-se com ela e dela tenhas filhos. Olha a atitude de Sara. Ela se precipitou. Por que nós estamos usando essa palavra precipitação? Porque Deus havia prometido que ela ficaria grávida, que ela daria luz a filhos a Abraão. E ela se precipitou, ela não esperou. Ela talvez achou difícil para Deus, já que ela estava ficando velha. Mas a Bíblia diz, e o próprio Deus disse a Abraão, haveria coisa impossível para Deus? E eu pergunto, irmã Tatiana, eu pergunto para você, haveria coisa difícil para Deus? De maneira nenhuma. Ela não teve, o que eu disse no começo, paciência de esperar. A gente crê isso, né? Quando algo é prometido a gente, né? E que essa coisa não vem, naturalmente, mas não vem mais não. Então eu vou tomar a minha atitude aqui, se a gente fosse falar em linhas gerais, assim, numa linguagem mais clara de se entender. Deus disse ao marido dela que faria dele uma grande nação. Se ele era casado com ela, o fruto viria do ventre dela. Passou muito tempo, 10 anos no caso, né? Exatamente, 10 anos não aconteceu, então eu mesma vou resolver o meu próprio problema por aqui mesmo, da forma que eu acho que dá. Então, se a gente começar a tentar aplicar já esse tema de precipitação, só de falar essa palavra você já está aí pensando, eu também já estou aqui pensando, sim, quantas vezes a gente se dá mal por causa da precipitação. Porque a gente não confia, né? Principalmente quando Deus fala, né? Deus é um Deus de promessa. A gente está ouvindo o Círculo de Oração Online esse mês, está falando sobre fé, né? E um deles falou exatamente sobre Abraão. E eu estava pensando, né? Quantas das vezes temos situações em que precisamos esperar e a gente não quer esperar. E a consequência dessa precipitação pode sim ser muito grande, muito problemática e muito difícil de resolver. No caso de Abraão e Sara, foi uma criança que entrou em jogo, né? Uma outra vida, um menino que veio e a gente daqui a pouco, né, vamos falar aqui dos problemas que aconteceram. É o versículo 5, né? Que é o próximo já, né? O versículo 5 aí. Então você já vê que a precipitação de Sara tomar uma atitude, né, em cima da outra, antes da hora, trouxe para a família dela sérios problemas envolvendo uma outra mulher, envolvendo uma criança que nasce, né? Então, você vê... E o problema conjugal com o marido, né? Exatamente. Com Abraão, ela teve problemas com o marido por causa disso. Nós vamos perceber isso logo mais. Então, a gente vê que a precipitação é um dos grandes problemas que tem trago maiores consequências na família, nos relacionamentos, no casamento. E a gente vê, eu me lembrei de um caso que me disseram, o fulano deixou a esposa. E, rapaz, né, vai tentar resolver, corrigir, tentar não entrar pelo caminho do divórcio. Depois a gente ouvir, né, eu me precipitei. Eu não devia ter saído de casa, eu não devia ter feito isso, aquilo. Então, às vezes é só um simples remédio que já resolve. Às vezes a consequência é bem mais desastrosa. E isso que eu estou falando no extremo, né? Sim. Que termina um relacionamento, que termina um casamento. Mas existem consequências difíceis de lidar também nas nossas pequenas atitudes precipitadas, quando a gente não espera o tempo correto de fazer as coisas. Perfeito. O versículo 4 diz, e Abraão entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Olha, começou o problema. Agar, serva, agora ela está grávida do marido da sua senhora, e ela se sente agora se sente na liberdade de desprezar a sua senhora.
Olha o problema. Começou a desprezar Sarai. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 5, então disse Sarai a Abraão, meu ti. Ela responsabilizou Abraão por aquilo. Na minha versão diz, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Olha o problema. Problema familiar, já aí. Então seja o meu agravo sobre ti. Minha serva pus em seu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Olha bem, esse julgamento que ela está dizendo que o Senhor vai fazer é entre Abraão e ela. Isso é um problema seríssimo. Um casal que estava indo bem, lógico, tiveram alguns problemas, mas estavam em harmonia. E de repente, por causa de uma precipitação, e essa precipitação de Sara mesmo. E agora ela está colhendo os frutos dessa precipitação, e não são frutos doces, são frutos amargos dessa precipitação. A ponto de agora dela ter conflito com o seu marido, e agora Abraão vai também com um pesar no coração, dizendo, a serva está na sua mão, faz o que bem entende. E ela passa agora a ser uma senhora perversa, má, aflige a Agar, sua serva, pesa a mão sobre ela, e ela não está só, né? Ela está grávida. Cuidados maiores devem ser cuidados com mulheres grávidas. E aqui no caso, Sara está maltratando ela. A ponto desta serva, Agar, fugir. Ela não viu outra saída. Eu vou fugir daqui, estou sofrendo. Ela vai fugir. Mas Deus tem um encontro com ela, faz uma promessa a ela, faz uma promessa para um menino que está no seu ventre, dá o nome para esse menino que é Ismael. Então Deus reverte a situação e pede, olha, volta, se humilha debaixo da mão de Sarai, a sua serva, fique ali, eu tenho promessas, fique ali. E a Bíblia diz que Agar retorna, está tudo aí no texto, a gente não vai estar acelerando por causa do tempo. Então ela retorna e ela é julgada aí debaixo da mão, é subjugada debaixo da mão de Sara. Mas perceba que por uma precipitação, momentos constrangedores aconteceram. Um atrito entre marido e mulher, agora uma Sara que era uma mulher delicada, bela, se torna agora uma mulher opressora. Olha que transformação. Uma serva dedicada à sua senhora, agora menospreza a sua senhora. Só conflito. E depois tenta fugir da sua senhora. Olha que tantos problemas por causa de uma decisão, por causa de uma precipitação. Quando o menino nasce, os problemas continuaram. Abraão se apega àquele menino, se apega. Deus tem que intervir. Deus tem que falar com Abraão. Abraão, você está aí apegado com o seu filho, mas a minha promessa ainda continua de pé. A minha promessa é você e Sara. A minha promessa é com vocês. Porque Ismael, ele foi fruto de precipitação, né? Exato, Deus não foi fruto da promessa. Não, Deus tinha prometido Isaac, né? Abraão, né? A gente sabe que depois é Isaac, mas Deus tinha prometido um filho a ele. Sara geraria como ela gerou. E teria um filho como teve. Mas os problemas aconteceram porque não era para ser Ismael, né? Exato. Claro que, né, Deus aí interveio nas questões, cuidou dele, cuidou de Agar, mas veio fruto de uma decisão tomada precipitadamente. Ismael nasce e Abraão tem 86 anos. 86 anos. Quando Isaac vai nascer, que é o filho da promessa, que Sara vai dar à luz a Isaac, Abraão vai estar com 100. Então, quando Isaac nasceu, o menino tinha quantos anos? 14 anos. Então, foram longos 14 anos de sofrimento ali para Agar, para o seu filho, para Sara oprimida e para Abraão, vendo toda aquela situação. E para Sara, a consequência para Sara foi, eu considero, pior até do que para Abraão, porque ela como mulher, né, e a gente tem que entender que no contexto da época, a mulher
quase obrigatório gerar filhos. Se ela Sim. não gerasse, né, ela era inútil, vamos dizer assim, né? Então, você pensa uma mulher que tão ansiosa para ter um filho, toma essa decisão precipitada, dá a sua serva, ela tem um menino, e agora Sara é obrigada a conviver com Agar e com o filho de Agar, filho de Abraão, junto dela. Então imagina a tristeza e as angústias que poderiam ter passado pelo coração de Sara, porque ela estava ali convivendo com uma criança que não era sua. Perfeito. Né? Não tinha saído do seu No ventre. capítulo 21, vai nascer Isaac. Capítulo 21, Abraão tem 100 anos aí. Capítulo 21, nasceu Isaac. O menino, o Ismael, tem 13, 14 anos de idade. Aí a Bíblia vai dizer no capítulo 21, lá no versículo 9, versículo 9. Cadê? Versículo 8. Vai dizer que o menino, no caso Isaac, foi desmamado. Então há um banquete, essa é uma tradição para os judeus, um banquete quando o menino é desmamado. Então o menino, para ser desmamado, o quê? 2, 3 anos de idade. 3 anos de idade. Então perceba, Ismael tem agora 17 quase anos. 17 anos, né? Quase 17 anos. Quando Isaac nasceu, ele tinha 14, 3 anos para ser desmamado, 17 anos, 16, 17 anos. Aí a Bíblia diz, no versículo 9, que na hora do banquete, Sara viu que o filho de Agar, esse menino de 17 anos, estava rindo, zombando de Isaac, do seu irmão, né? Quando ela percebe aquilo, ela chama seu marido e diz: olha, deita fora a serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho, com Isaac. Olha que família agora. Olha a situação dessa família, o ponto que chegou esta família. E a situação desse pai, né? Porque o 11 vai dizer, nessa versão NA, diz: Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho, porque ele amava seu filho Ismael. Sim, né? ele amava. Se nós lermos versículos anteriores, Abraão vai orar por Ismael, pedindo para Ismael ser o herdeiro, mas Deus disse: não, o herdeiro não será Ismael. Eu tenho promessa para ele, mas o herdeiro será Isaac, que vai nascer. Então perceba que Abraão amava Ismael. E agora, o que Abraão tem que fazer por causa deste constrangimento, por causa dessa confusão, Sara angustiada, Sara nervosa dentro de casa? O que ele vai fazer? Versículo 14 ao versículo 21, que ele vai despojar Agar e Ismael. Vai mandar embora Agar e o seu filho Ismael. Vai mandar embora. Olha a que ponto chegou uma família por causa de uma precipitação, de uma tomada de decisão que fugiu um pouco da confiança em Deus, fugiu um pouco da fé em Deus. Tomou-se uma decisão e essa decisão trouxe problemas seríssimos. Talvez nós estamos falando para famílias que estão vivendo o fruto amargo de uma precipitação. Foi um casamento precipitado, talvez diante de uma situação, talvez diante de uma vingança, o filho para se vingar do pai, não sei, não houve uma precipitação, talvez famílias inteiras sofrendo por causa de uma decisão precipitada do chefe da casa ou da mãe. Quantas famílias estão vivendo, usufruindo ou usando o fruto amargo da precipitação? Quantas famílias? Essa família de Abraão sofreu por causa disso, sofreu. Mas Deus foi bondoso, Deus foi misericordioso, as suas promessas permaneceram de pé. E nós queremos dizer para você que está vivendo talvez, colhendo o fruto amargo da precipitação, dizendo que existe um Deus no céu, que é bondoso, que é riquíssimo em misericórdia e pode te ajudar, pode te aliviar. Não é isso? Isso. E esse é o caso já do problema acontecido. E se você ainda está no campo da prevenção, está prestes para tomar uma decisão precipitada, nosso conselho é pare, pense, ore primeiro, depois pense, reflita e
A gente está falando aqui de grandes decisões, como se casar, né, e muitos outros, mas existem pequenas decisões que a gente toma no dia a dia mesmo, coisas simples, que são atitudes precipitadas, uma palavra mal falada. Você pode magoar um filho, magoar a esposa, magoar um marido, um pai, uma mãe. Então, eu me arrependi, mas amanhã eu faço de novo e de novo. Então, são palavras precipitadas que saem da nossa boca, que o destino dela é ferir. Mas eu não estou falando para ferir, mas está ferindo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa dar um passo para trás, reconhecer nossa fragilidade. A gente ouve muito nosso pastor dizer, muito cuidado com o orgulho, eu sei fazer, eu tomo conta da minha vida. Não, somos frágeis, somos dependentes do Senhor. Então, é um passo para trás, reconhecer nossa fragilidade, dizer, Senhor, age em mim de acordo com o que Tu queres. Eu meditar na palavra do Senhor. Existem muitos conselhos. Eu estou até me lembrando que quando tivemos a virada do ano, de Senhor, eu vou focar logo no começo do ano, quero ler Provérbios. Porque é recheado de conselhos, e conselhos simples para o dia a dia. Muitas vezes eu lendo, eu disse, meu Deus, nessa situação eu talvez tomaria outra atitude, mas agora eu estou aprendendo de acordo com a Tua palavra. E quantas vezes já li Provérbios, né? Mas o Senhor vai nos ensinando. Então, quando tiver que tomar decisões precipitadas, quando tiver que falar precipitadamente, agir, às vezes no momento da raiva, de uma agressão, de uma palavra, de tomar uma decisão, de uma compra de algo que vai lhe trazer problema na sua família, dá um passo para trás, né? Pensa, ora ao Senhor, porque o Senhor vai lhe orientar, leia a palavra do Senhor. Então, esse já é no campo da prevenção, se previna da precipitação. Cuidado, né? Peça a Deus que guie, lhe dirija, né, os seus passos. Exato. E mesmo atitude simples. Eu penso assim, se eu tiver alguém me dizendo algo para me desafiar, por exemplo, para me criticar, eu logo penso, Senhor, fecha a minha boca. Ou que eu saia da minha boca sejam palavras que edificam, que te glorifiquem. E a gente não é perfeito. Vai acontecer situação que a gente vai fazer o que, né, às vezes acontece ali no impulso, mas há tempo ainda de se prevenir. Esse programa hoje, o Senhor está falando conosco primeiramente, e creio que está falando com você. Tenha paciência, tenha calma. A gente vive num mundo muito acelerado. Onde não tome decisões precipitadas. A gente está falando aqui, alguém no Japão pode ver automaticamente. Então a gente está vivendo num momento de tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado, e a gente está vendo consequências muito graves por essa aceleração, por esse desenfreamento, essa afobação, né? Porque precipitação também é afobação. Sim. Então a gente está muito afobado, né? Tudo é para já, para ontem. Então calma, né? Calma, tenha paciência, medite na palavra do Senhor, converse com Deus, com o Espírito Santo, que eles vão lhe ajudar para que você não se precipite e não traga consequências desastrosas para a sua vida e para a sua família. Amém. Deus nos abençoe. Nós vamos para o último louvor. Na sequência, nós estaremos terminando esta programação. Acredito que foi um programa abençoador para a sua vida. Vamos para este louvor e retornaremos no nome de Jesus. A dor é a mesma em cada mortal, o medo da morte no dia final, como há de ser o dia do adeus na vida de quem não vive com Deus. Viva com Deus agora e aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto dos conselhos meus, aceite a Cristo e viva com Deus. Contemple a cruz e faça o que eu fiz. Aceite Jesus e seja feliz. A morte não tem nos domínios seus, na vida de quem já vive com Deus.
Viva com Deus, agora é aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus, aceite a Cristo e viva com Deus. A morte morreu no lenho da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus. Com mãos estendidas, cheias de poder, Jesus dá vida a todo que crê. Viva com Deus, agora é aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus, aceite a Cristo e viva com Deus. Viva com Deus, agora é aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos teus, aceite a Cristo e viva com Deus. Estamos de volta com a finalização do programa nessa noite. Foi uma noite muito abençoadora, de muito conhecimento, muito ensinamento da palavra de Deus. Só recapitulando, Abraão e Sara, lições para o casamento, problemas que geraram na família, abordamos o tema de beleza e precipitação. Nosso desejo é que você tenha aproveitado esse programa, anotado aí essas lições. Se foi para sua prevenção, glória a Deus, se previna, se agarre com Jesus aí na palavra dele. Se já aconteceu, temos também o santo remédio, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, perdoador e misericordioso. Amém? Então, Deus abençoe sua família. Continue compartilhando nas redes sociais esse programa. Divulga aí no Instagram, nos grupos do WhatsApp, com sua família, seus amigos, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor. Nossa igreja tem vários programas aqui no canal do YouTube, Culto Kids. Só lembrando, na semana do Carnaval, dos dias 19 a 21, teremos o curso bíblico jovem. Você que é daqui de Santa Rita, da nossa igreja, se inscreva lá no Google Forms. Se precisar de informação, pode falar no chat aí que a gente procura você e lhe informa tudo bem certinho, tá bom? Não perca a nossa programação, esteja sempre conectado, que o Senhor Jesus possa abençoar você e sua família sempre. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua atenção. Mandar um forte abraço para o nosso pastor Djalma Silva, a irmã Givanete, sua irmã digna esposa. Um abraço forte. Contamos com vocês nos próximos programas, queremos estar juntos com vocês, tá bom? Então, para esta noite foi isto. Abraão e Sara, lições para o casamento. A beleza que este mundo está aí fazendo a sua propaganda não é lícita, não é boa. Você viu o exemplo aqui com Abraão, problemas seríssimos, e que Deus nos ajude a evitar e que a gente possa estar atrás de uma beleza sadia e a beleza que mais nos importa, que é a beleza interior. E a precipitação, reflita sobre isso, pense, prepare-se, o seu coração, a sua mente, para você nunca tomar decisões precipitadas como aconteceu nessa família e evitar danos que aconteceu aqui, tá bom? Deus te abençoe. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por essa programação. Nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o teu nome, te louvamos e te exaltamos. Pedimos que a mão do Senhor permaneça sobre a vida
deste irmão, desta irmã, sobre esta família que nos assiste neste momento. Ajude-nos, ó Deus, a buscar a verdadeira beleza, que é a beleza espiritual interior. Nos ajude, ó Deus, a fazer uso do fruto do Espírito, temperança, para nós não tomarmos decisões precipitadas, ó Deus. Nos ajude. Queremos manter a nossa família sadia e segura diante do Senhor. Nós oramos assim, agradecidos por este momento, no nome de Jesus. Amém e amém. O programa Bíblia e a Família fica por hoje. Deus te abençoe e até o próximo programa, no nome de Jesus.